Olá, sejam muito bem-vindos a mais um podcast Saúde Íntima com Doutora Rose. E o tema de hoje é 10 erros financeiros que estão destruindo sua saúde e o que toda mulher adulta precisa saber para virar o jogo em 2026. Então, esse podcast é para você entrar o ano arrasando aí na questão financeira. E para isso, eu trouxe uma convidada muito especial, que é a Kênia. Daqui a pouquinho vocês vão conhecê-la. Em primeiro lugar, eu quero agradecer o Ateliê Interface por toda essa estrutura do podcast montada de acordo com tudo que eu escolhi aqui nesse ateliê, nesse estúdio de gravação. Se você deseja gravar um curso, se você deseja fazer conteúdos para sua rede social, aqui é o seu lugar. Muito bem-vinda, doutora Kênia. Se apresente para o público, por gentileza. Muito obrigada. Olá, tudo bem? Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer a doutora Rose pelo convite. Estou muito feliz, muito honrada para hoje a gente estar falando sobre um assunto tão importante para as mulheres, né, que é sobre a educação financeira. Vai ser muito bom e estou aqui à disposição a esclarecer todos os detalhes que forem necessários. Meu nome é Kênia, eu sou formada em administração de empresas, eu sou planejadora financeira, tá? Pós-graduada também em educação financeira. Eu atuo hoje integralmente com mentoria financeira, ajudando as pessoas, sejam elas físicas ou as pessoas também que têm o seu próprio negócio, a organizarem, né, a sua vida financeira e transformar. De que forma? Da forma a lidar da melhor forma com o dinheiro e sem complicação, com ferramentas e métodos simples, onde elas consigam inserir na rotina de vida delas e realmente alcançar os seus objetivos. Muito obrigada por ter aceitado o meu convite. Gente, pega papel e caneta aí, para você anotar todas as dicas incríveis que a Kênia vai trazer aqui para a gente. E se você ficou com alguma dúvida, tá aqui as redes sociais dela, já passou aqui no telão, mas nós vamos deixar aqui também nos comentários para vocês, para que vocês possam entrar em contato com ela. Então, se você tiver qualquer dúvida sobre a questão financeira, fica ligadinha, assiste esse podcast até o final e depois pode entrar em contato com a Kênia ou comigo também, que eu faço essa ponte aí entre vocês. Prazer. Kênia, fala para mim por que tantas mulheres, mesmo adultas, independentes, inteligentes, ainda se sentem inseguras e até mesmo culpadas quando o assunto é dinheiro? Esse realmente é um assunto muito importante e é onde tudo começa, né? Hoje, infelizmente, mesmo a gente adiante muita tecnologia, muita coisa avançada, né? A gente vem de décadas e décadas, né? Então a gente está falando de questões culturais, aonde a mulher ela foi ensinada a fazer várias coisas, né? E dar conta de muitas coisas. Mas infelizmente, por essa questão cultural, ela não foi ensinada a olhar para o dinheiro da forma como tem que olhar, a cuidar do dinheiro da forma como tem que cuidar, né? Então acaba gerando esse sentimento de culpa, porque o dinheiro ele está envolvido em tudo. Então, quando a gente vai ver, você está tendo que dar conta de tudo e o dinheiro, ele faz parte daquilo. Muitas das vezes ele pode estar gerando problemas e você não sabe como resolver. E automaticamente você se sente inseguro e dessa insegurança vem um sentimento de incapacidade ou de vergonha, né? Ou de negligência mesmo, de olhar da forma como você tem que olhar e cuidar, aprender. Né? Então você acaba entendendo que quando você não consegue, você se sente culpada, insegura e muitas das vezes precisa procurar uma ajuda, né? E acaba pensando, poxa, mas mais uma coisa para eu dar conta, né? E nesse pensamento que não deixa de ser uma crença, né? Assim como muitos pensamentos sobre o dinheiro, ele acaba te paralisando, né? Então isso acaba sendo um calcanhar de Aquiles, que a gente costuma falar, né, que paralisa a pessoa de ela, às vezes, tentar sozinha ou até mesmo de buscar uma ajuda, né. Então esse realmente, infelizmente, é um dos maiores problemas, né, não
aprender a falar sobre o dinheiro, né? Que dirá cuidar e olhar para ele com o cuidado que ele precisa ser olhado. Então, é um ponto muito importante e que tem que se quebrar essas barreiras, né? Porque a gente está realmente num momento em que a gente tem o conhecimento, né? Tem o profissional que possa te ajudar. E se você às vezes não consegue sozinho buscando esse conhecimento, porque conhecimento é que vai te trazer esse poder e essa liberdade de agir, né? E é aí sim você fazer uma mudança que você precisa, que muitas das vezes, acha que não tem recurso, mas para nada é impossível, né? Basta ter a visão e a disposição e querer, né, buscar. Eu costumo falar que esse movimento que a vida vai tomando conta, a gente acaba se deixando engolir, né, e não olhando para esse ponto tão importante que é um pilar importantíssimo para várias áreas da vida da gente, que inclusive interfere muito na nossa saúde, aí que a doutora Rose vai poder falar um pouquinho também sobre isso, né. Interfere na saúde física, mental, emocional, Exatamente. né. Eu Muito. vejo muito na nossa cultura, Kênia, as pessoas às vezes achando que dinheiro é maldição, que às vezes o dinheiro é algo ruim, que querer ganhar mais ou querer crescer financeiramente é algo inalcançável ou até mesmo algo que é errado e como se a pessoa fosse vista como alguém ganancioso. Não. Não é porque o dinheiro, ele está aí para ser realmente, usufruído, né, então, tudo que você busca, trabalha, conquista, é de direito e tem que ser usufruído. Então, quando a gente fala sobre finanças, as pessoas às vezes vêm num conceito de que: "Ah, vou ter que olhar para o meu dinheiro, é só cortar gasto". Não, o conceito ele não é esse. A gente precisa achar um ponto de equilíbrio, aonde justamente isso, a gente valorize essa renda que você tem e de preferência, se possível, multiplicá-la, né, gerar mais renda. Então é olhar para todos esses pontos e de que forma realmente você está valorizando esse dinheiro e gastando ele, priorizando da forma como para você faz sentido. E é muito importante entender que o seu esforço e o tanto que você quer, né, acelerar o processo, que vai ditar a velocidade, né? E ao mesmo tempo, o tanto que você quer também ter um padrão de vida, você também vai ter que sacrificar ou vai viver bem dentro daquele padrão onde você vai entender que tudo tem um limite. A gente só precisa entender que essas crenças, elas precisam ser quebradas, porque quando a gente fala no dinheiro, a gente está falando em mentalidade, né. Sim. Então Já a vi gente gente falando até que: para eu ganho o suficiente para pagar as minhas contas, tá bom. Se eu ganhar o suficiente para isso, tá ótimo". e não é por aí, né, porque a pessoa, ela tem que, de alguma forma, se ela pode estar se sentindo bem, mas a gente ajuda muito dentro do processo a fazer a pessoa entender qual que é esse ponto de equilíbrio aonde ela traz o autocuidado com o dinheiro em definir as prioridades e pensar no futuro dela, né. Então a gente não quer que você deixe de olhar para o seu hoje, que você fica bem com aquilo, mas ao mesmo tempo você pensar: "Como eu também quero estar me sentindo bem lá na frente". E se você olha hoje, cuida, preserva e consegue até multiplicar ele, ele vai te trazer algo positivo, né. É igual a gente fala, tudo que você preserva de forma positiva, você colhe. Tudo que você também age de forma negativa, tudo uma hora a conta chega, né. Então a gente realmente tem que ter o senso de autorresponsabilidade, aonde a gente realmente faça nossas escolhas, mas entendendo o que cabe e o que eu consigo arcar em termos de, responsabilidade. É muito importante, né. Então agora você vai contar pra gente o que toda mulher precisa saber sobre dinheiro. Sim, muito importante saber sobre dinheiro. Muitas das vezes a gente acha que o dinheiro, espécie, não está relacionado à vida, né, mas a gente entende que o dinheiro não é sobre os números, é sobre a vida das pessoas. Então é importantíssimo a gente entender que o dinheiro, ele está relacionado à saúde, ele está relacionado à vida. Então, muitas vezes, quando o dinheiro ele está sendo
um problema, né, ou começando a ser um problema a se preocupar mentalmente, ele acaba gerando coisas que interferem em várias áreas da vida da gente. E começando pela nossa saúde, né. Então quando você começa a pensar muito, se preocupar muito, começa a se gerar estresse, ansiedade, né, automaticamente afeta muito essa parte de sono. Então tem um ponto aí até que a doutora Rosa vai poder falar muito, né, do cortisol, quais são esses efeitos, né, que acabam gerando e, acabam atrapalhando até o pensar em como resolver, qual caminho tomar, né, quais as decisões, e a gente pode acabar indo para um outro cenário ainda pior do que talvez a pessoa esteja passando, né. Então tem que dar atenção para isso, nesse ponto da organização financeira, porque a desorganização financeira, ela está muito relacionada à desorganização hormonal, né. Uhum. Então é importante dar essa pausa e se perguntar, né, até que ponto eu realmente estou parando para pensar o tanto que isso está me prejudicando, porque vai gerando um ciclo tão automático de não querer olhar para aquilo, não querer tratar aquilo, quando você vê está afetando a sua saúde física e mental. E vai ficando cada vez mais difícil, né, porque você não entende que é daquilo que está vindo essas causas. Então, a gente tem que conseguir achar esse equilíbrio de cuidar da saúde financeira, para não deixar a saúde física e a saúde mental ser afetada, né. Essa parte de afetar muito o cortisol, né, se você puder falar um pouquinho para a gente também sobre isso daí, porque é um ponto que a gente, quando vai trabalhar sobre as finanças, sempre a gente volta na mentalidade, na neurociência, nos hábitos, nos comportamentos. Ajudar, né, as pessoas a entenderem, né, de onde estão vindo, né, essas causas, as que estão gerando consequências. E Uhum. muitas vezes as pessoas vão tentando resolver só a consequência e não trata a causa, É verdade. né, e aí vai muito além do problema financeiro, Sim, né. eu vejo muitas pessoas endividadas, né, usando o cartão de crédito. O cartão de crédito talvez seja uma das coisas que mais endivide as pessoas hoje. Não é que eu sou contra o uso do cartão de crédito, eu sou a favor de saber usar o cartão de crédito. Muitas pacientes minhas, elas falam assim: "Ah, fazer dieta é caro". Aí eu penso assim: "Mas e o cuidar da saúde e a prevenção?". Prevenir é muito melhor do que remediar. Se você precisa ficar internada em um hospital, se você fica de cama, você não trabalha, você não consegue cuidar da sua família, você não consegue, fazer nada, nem se planejar, nem se programar para o futuro. Então, antes você prevenir, cuidar da sua saúde hoje, mental, física e emocional. Eu falo muito da questão espiritual também, que é muito importante nós cuidarmos, né, dessa parte espiritual. E se você não cuida de uma dessas partes, você vai ficar defasada em alguma coisa e você vai acabar tendo algum adoecimento. Porque existe o adoecimento espiritual, existe o adoecimento físico e existe o adoecimento mental. E essa pessoa estando doente, ela não consegue produzir e Exatamente. nem planejar e fazer nada na vida, né? E hoje em dia, com estresse, né, as pessoas estão com cortisol nas alturas, o cortisol desequilibrado. Eu vejo muitas pacientes falando assim: "Nossa, eu acordo, parece que eu não dormi, eu não descansei. Eu tive uma noite de sono, mas não foi um sono que foi favorável, porque eu rolei na cama a noite toda", né, e essa preocupação pode sim ter a ver com a questão financeira. A conta que está para vencer e a pessoa não tem o dinheiro para pagar. Ou a dívida que ela contraiu e aí já o nome está ficando sujo, está indo para o SPC. A empresa que não está conseguindo alavancar, né. E aí esse cortisol com certeza vai ficar desequilibrado. Às vezes ele começa baixo demais, que é onde a pessoa tem uma preguiça, uma dificuldade de acordar e de levantar da cama, né. Você acorda, as pessoas falam: "Bom dia", você: "Bom dia para quem?", né. Ou cortisol alto demais nesse caso,
ou com aquela preguiça, "Ai meu Deus, despertador", aí vai lá e aperta o despertador, aí depois de novo dorme mais um pouquinho, aí vai lá, aperta o despertador de novo e fala: "Ai, não consigo levantar da cama". Então, essa segunda situação que eu citei, né, que a pessoa acorda com preguiça, é o cortisol baixo demais. E aquela pessoa mal-humorada, né, que acorda, assim, com um mau humor tremendo, que briga até com a própria sombra, é o cortisol alto demais. E às vezes esse cortisol vai oscilando ao longo do dia, e vai sim interferir na questão psicológica dessa pessoa, porque ela vai começar a desenvolver uma depressão, uma ansiedade generalizada, pode desenvolver uma síndrome do pânico. E a pausa para o autocuidado é essencial. Eu repito e vou repetir sempre a frase: "Você cuida de todo mundo e quem cuida de você?". Então olhar para essa saúde financeira é extremamente importante para que nós possamos ter equilíbrio, né. E essa questão do futuro, que você falou aí, Kênia, é extremamente importante, porque eu vejo as pessoas vivendo o hoje, o agora, sem se preocupar para o futuro. E aí as mulheres, quando passam dos 40, talvez passam dos 50, ou talvez vão chegar nos 60, que vai chegar a aposentadoria, e aí vê que a aposentadoria tá pouco para tudo que ela precisa fazer, ou que com 50 ela já não tem mais energia de 20 anos. Aí ela começa a pensar: "Por que que eu não fiz uma poupança? Por que que eu não me programei? Por que que eu não me planejei?". E aí vem o arrependimento e você não tem mais tempo para correr atrás desse arrependimento. É, porque o fator tempo que você falou agora aí, ele é muito importante, né. A gente entende que ele vai ter que te fazer acelerar muito, né, para conseguir alcançar essa segurança lá na frente, né, ou às vezes realmente o fator tempo já não vai ter tempo, né. Mas a gente sabe que o que você conseguir já começar a fazer já faz muita diferença. Independente da idade. Independente da idade, né, porque, voltando na questão cultural, nessa questão da saúde, né, mental, é muito importante a gente entender que, não importa o tempo, quanto, o mais importante é esse entendimento do cuidado com a autorresponsabilidade. Porque a partir do momento que você realmente percebe que você precisa tomar uma atitude e não toma essa atitude, realmente o tempo só vai passando, né. E isso gera o quê? Uma procrastinação. E essa procrastinação, ela realmente, o que que vai acontecer? Você está parado, as coisas não estão evoluindo a seu favor e não tem quem faça por você, né. E esse preço, essas consequências, quem vai ter que arcar, já que estamos falando de vida adulta, é a própria pessoa, né. Então a gente não tem que ter esse receio de falar, de cuidar do dinheiro. E quando a gente fala em organização financeira, a gente está falando nisso, planejamento financeiro. A gente não está querendo algo para tomar tempo, para ser difícil, para ser mais um problema. A gente quer olhar para isso como solução, né. E o planejamento ele é importante por quê? Não é só anotar números, a gente tem que olhar o que que a gente vai fazer com esses números a nosso favor, né, para que ele seja positivo para a nossa vida. Então é muito importante olhar para o dinheiro e ao mesmo tempo cuidar da saúde. Porque se você está com saúde, alimentando bem, dormindo bem, fazendo sua atividade física, né, você vai conseguir produzir melhor, você vai conseguir pensar melhor, você vai conseguir aceitar e entender que existe um problema, que eu preciso buscar conhecimento, ou se eu não consigo sozinho, eu tenho que procurar uma ajuda. Seja primeiramente, né, uma ajuda de um consultor financeiro, um planejador financeiro, ou seja de uma ajuda de um psicólogo, algo você tem que movimentar. Então eu costumo falar assim com os meus clientes muito: "Olha, o movimento ele é a cereja do bolo, é a virada de chave". Porque a gente pode ter ferramentas, a gente pode ter métodos, mas se a decisão junto com a ação, ela não acontecer, ela não for vir, realmente não tem como fazer milagre e a gente querer ver uma vida cheia de prosperidade, né. E quando a gente fala prosperidade, não é só prosperidade financeira, é prosperidade, qualidade de vida, liberdade financeira, é poder de decisão lá na frente,
A partir do momento que você realmente tem condição financeira, ele te traz sim poder de decisão, poder de escolha, né? E o fator tempo lá na frente, você vai precisar disso. Então, é muito importante cuidar de todos esses pilares para construir uma base forte, né? Porque é um processo, não é de um dia para o outro também que isso acontece. Então, não importa o tempo, nem assim, quanto tempo que você não se planejou, né? Não importa a idade que você tem. Comece de agora. Comece de hoje. Comece a cuidar da sua saúde em primeiro lugar, mente, corpo e espírito, né? Igual eu falei que algumas pessoas falam, fazer dieta é caro. As minhas pacientes não falam, na verdade, eu vou até corrigir uma fala que eu falei lá atrás, que minhas pacientes falam isso, na verdade, minhas pacientes não falam isso, elas falam que é até muito mais barato a compra delas do mês, depois que elas começam a seguir o plano de reeducação alimentar. Quem não é paciente é que fala isso. Quem não veio ainda é que não sabe, né, que seguir um cardápio é muito mais em conta. Por quê? Quando a pessoa não tem uma nutricionista que está ali no dia a dia dela, né, ajudando ela a ter um direcionamento, não tem uma lista de compras. E aí vai para o supermercado, sai pegando as promoções que tem, sai comprando qualquer coisa só para aproveitar o momento. Ela não vai com um foco e uma atenção voltada para o autocuidado. Então, quando é paciente minha, ela já vai com uma lista de compras, ela já sabe o que ela vai comprar. Vai ser mais sacolão, menos padaria, menos supermercado. Então, vai se gastar menos. As minhas pacientes falam que elas conseguem economizar cerca de 30% a 40% em vista da compra anterior, do tanto que elas gastavam antes, comprando uma besteirinha daqui e dali. Porque isso daí sim custa caro. E custa muito mais caro o depois, que você vai precisar cuidar da doença. Exatamente. E é isso que é importante, né? Se você cuida das suas finanças, você vai ter colheita positiva. Se você cuida da sua saúde, você vai ter colheita positiva. Agora, assim também como você adia ou você não faz, né? Não tem jeito. A idade chega para todo mundo, o tempo chega para todos, né? Então, as escolhas, elas precisam ser feitas e hoje a gente tem aí muita informação e de forma muito mais acessível, que não justifica a pessoa colocar obstáculos, objeções para não fazer, né? É uma questão realmente de ação e decisão com manutenção, porque eu costumo falar também que não adianta você ir na academia 1 mês, 2 meses, projeto verão, acabou. Não vou dar continuidade. Vai uma semana. Uma semana. É a mesma coisa. Eu entro num processo que eu quero me organizar, eu quero gerar um planejamento orçamentário, E quero pensar no meu futuro. Quantas pessoas se matriculam, pagam o plano anual e não vão. E joga dinheiro fora. Perfeito. E isso é muito sério mesmo, porque além de você não estar tendo, não está dando valor para o seu dinheiro, né? Você também não está dando valor para você, para a sua vida, né? Então, esse olhar com cuidado, assim como é importante para você ir no salão, né? Cortar um cabelo, fazer uma maquiagem, né? Isso tem que ser uma coisa diária, né? O cuidar da saúde, cuidar das suas finanças. Porque é a rotina, é o dia a dia, é a constância, é que vão vindo os resultados, né? E a partir do momento que eles começam a aparecer, é incrível como aquilo impulsiona de uma forma positiva a você entender e também reconhecer o valor que você teve de ter conseguido fazer aquilo. E você vai vendo que realmente não é tão complicado assim. Só bastava uma persistência. Porque até o que é bom, a gente quebrar, né, o que a gente está acostumado, eu não estava acostumado a ter uma organização financeira, vou ter que aprender, depois inserir isso na minha vida. Então, é uma mudança de hábito que vai te trazer algo positivo, mas ao mesmo tempo é uma mudança. Então, gera um desconforto? Gera. Mudar uma alimentação, estou acostumada a industrializado, comida fácil, pedir iFood. Vai gerar um desconforto. Vai te gerar um desconforto. Mas você pode se descobrir gostando de cozinhar, de fazer algo muito E o gostoso. resultado depois depois é maravilhoso. E aquilo se torna o quê? De algo que no início poderia dar uma sensação de sacrifício, né? Passa a ser o quê?
o seu estilo de vida, Sim. né? É o que você realmente está colhendo para sua vida. E sem perceber, você também passa a ser exemplo, né? Referência positiva, né? Para o mundo, para as pessoas. E não tem coisa melhor do que isso. E agora eu vou aproveitar esse gancho e vou falar para você citar 10 erros financeiros que estão adoecendo as mulheres. É importante a gente falar sobre esses 10 erros porque a gente tem muitos pontos aí que a gente precisa dar atenção. Um ponto que você falou da lista de compras, né? Ele é muito importante. A gente trabalha muito esse lado da mentalidade com o comportamento. Talvez Então, é bem parecido com quando vai comprar uma roupinha. Você vai exatamente. ficar em comprar uma calça e sair com a sacola cheia de blusas e vestidos. É muito importante a gente ter esse controle com as compras, né? Porque muitas das vezes a gente tá muito no dia a dia do estresse, a gente sem perceber, a gente tá buscando algo relacionado às vezes à dopamina, né? Para poder dar aquela suprida. E querendo ou não, E tem hora que até adrenalina. Adrenalina Porque tem mulher que adora se aventurar. exatamente. E não pensa, né? E a gente desenvolve muito na metodologia que eu tenho, né, dos acompanhamentos de mentoria, esse lado de entender quais são os motivos que te levam, às vezes, a tomar certas decisões de compra. E aí a gente vai entendendo que estados emocionais a gente não deveria estar fazendo a compra naquele momento. Então é importante a gente o quê? Pensar sobre o que a gente está pensando. E se autopoliciar e pensar como eu estou me sentindo nesse momento, né? Eu estou ansioso, estou ansiosa, estou estressada, né? Eu estou irritada, estou querendo suprir alguma coisa, porque muitas vezes a compra por impulso, ela é emocional, né? Sim. Então é comprovado que esse estado emocional, ele bloqueia o nosso raciocínio, a nossa capacidade de pensar no contexto geral. Então, a partir do momento que a gente consegue entender, trabalha isso e vai entender como que eu me comporto, como que eu ajo, e a gente vai dando ferramentas simples de gatilhos onde você pode se monitorar. Quando você vê, você está tomando decisões mais assertivas, porque você fala, eu não estou bem, eu não preciso fazer isso agora. Como que eu faço isso? Então, eu vou preencher o meu tempo com outra coisa, vou dar um tempo nisso daqui. Vou fazer uma lista, eu preciso comprar isso. Deixa eu anotar o que eu preciso comprar. Então, quando a gente fala organização financeira, a gente fala organização de uma forma geral. Até para o que você precisa comprar, eu preciso de uma lista de supermercado. Eu estou realmente começando a precisar de roupa? Deixa eu colocar aqui, preciso de roupa para mim. Então, gente, Preciso de roupa para minha filha. ponto número 1, lista de supermercado. Ponto número 2, lista de compras do que realmente precisa. Casa, para filho, para sua vida, né? Ah, preciso realmente, às vezes, até para o seu carro, preciso trocar o pneu. Eu tenho que ir colocando lá. É uma forma de eu me organizar e me visualizar, que eu falo, poxa, eu achei que era só um item de uma maquiagem que eu tinha que complementar, que estava acabando. Quando eu vou abrir para ver a lista ali, nossa, eu tenho que comprar isso para minha filha, eu tenho que comprar isso para minha casa, eu tenho que dar manutenção nisso, eu tenho que comprar isso no mercado. Tem gente também que acha que é só ir lá e comprar o carro, né? Não tem que pagar o seguro, não tem que trocar pneu, não tem que fazer manutenção. Aí depois começa a ver o custo que é um carro, aí fala, pronto, e agora? Você vai pela emoção, né? Eu quero, eu preciso, eu amo aquele carro lindo, maravilhoso, deixa eu financiar e tá tudo certo. Agora, quanto tempo que eu vou ficar pagando aquela dívida? Quanto que aquele carro vai me custar no final? Quanto que é o custo dele de manutenção? O que vai mudar no meu padrão de vida? Aí você acaba abrindo mão de outros sonhos, de outros objetivos, por causa de um custo que você está tendo que manter, né? Que está te custando caro. E aí que o planejamento e a organização entram, para a gente trazer clareza. Porque é através da clareza, de olhar para isso, que você vai definindo as prioridades. Porque o dinheiro, ele não é infinito, né? Nós temos várias metas e objetivos, podemos ter. Mas a gente também tem que listar quais são elas as prioritárias. E a partir do momento que a gente entende isso, a gente vai ter direcionamento. E a partir do momento que, como a dieta, você tem um direcionamento, você sabe o que você tem que comprar, o que você vai ter que comer, o que você tem que fazer, a coisa toma sentido. E ela começa a fluir, né? E a partir do momento que a coisa começa a fluir, começa a acontecer. E o cenário, ele muda.
né? Ele te traz muita coisa positiva e vai te trazendo uma abertura de mente que você vira uma chave que nem você imaginava que você ia virar. Então, é muito interessante o primeiro passo, é sentir a necessidade, mas mais importante ainda é esse movimento, tomar a decisão de realmente fazer e acontecer para poder sustentar isso, porque você vai entendendo, vai aceitando as mudanças, porque a todo instante a gente está falando de movimento, nós estamos falando em mudanças. Então, a gente precisa abrir a mente para isso, a gente tem que se né, conhecer para entender que não importa se você está com 30, com 40, com 50, todos nós estamos em constante processo de mudança. E esse processo de mudança, ele faz parte, né, para que a gente busque essa melhoria para a vida da gente, né. E a gente entra em outro ponto importante, você falou do cartão de crédito. É muito importante a gente tomar cuidado um com dos isso. erros financeiros, É um né? dos erros Então, só para o financeiros. pessoal tomar nota. Lista de compras, Listas de compras, de supermercado, lista de exatamente. compras de roupas, sapatos, Isso. coisas. Tudo isso está relacionado à compra impulsiva. Priorizar, Bloquear isso. terceiro, priorizar, Prioridades primeiro, depois quarto. metas e objetivos, né, que é muito importante. Sim. A gente está falando do cartão Não de se crédito. endividar do cartão de Não se crédito, endividar, quarto, né? exatamente, o quarto. E a gente também Quinto. não se acostumar com ter dívidas, que é muito importante, né? Isso é muito importante, porque a partir do momento que você aceita que isso é normal, você não vai quebrar o ciclo. Então, é importante se policiar com relação a isso, né? Ter esse cuidado e essa atenção. E sobre o cartão, é entender que ele não é uma extensão do seu salário, ele é apenas uma forma de pagamento. E muitas vezes a pessoa já está num ciclo tão complicado financeiramente, onde a renda dela não está encaixando, que ela vai olhando se ela tem limite para comprar. E ela entra num ciclo mais perigoso ainda, começa a comprar tudo parcelado, né? E aí ela simplesmente desanda. Não quer dizer que é errado comprar parcelado, mas o que comprar parcelado? Quanto Você vai ter seu como parcela, pagar, né? Porque senão daqui a pouco o seu cartão ele vira uma parcela fixa, como se fosse um pagamento de aluguel, né? E não é. Mas acaba passando a ser gastos que são desnecessários, que estão no cartão, mas como você divide tanto e vai encavalando tantas outras parcelas, até que você sai daquele ciclo, você às vezes não consegue ter aquela força de disciplina até para se organizar e esperar o tempo, e só vai buscando outras alternativas, né? Pegando outro cartão quanto limite, ou pegando um dinheiro emprestado, tampa um buraco aqui, tampa outro buraco ali, não trata a causa. E isso é muito importante, né? Muito importante também a gente falar para as mulheres, né, que têm o próprio negócio, que são autônomas, que são MEIs, pequenas empresárias. Esse vai ser o sexto. É, exatamente, o sexto. É entender que é necessário, dentro dessa organização e dessa visão, separar os seus gastos pessoais dos seus gastos do seu negócio. É importante definir um salário, né? Para isso, a gente tem que ter uma organização, entender o que o seu negócio está girando, para entender qual que é a sua capacidade, porque você é dono, mas eu tenho que te informar que você tem que ter um salário. E esse salário do dono se chama Prolabore. Ele é importante de ser visualizado para que eu possa entender e criar o meu plano orçamentário da minha vida pessoal. Porque se perguntar para algumas empresárias, quanto é que você ganha? Não sei. E aí entra a questão até física, né? Não consegue separar uma conta física, não consegue realmente administrar mais. Ah, mas é muito difícil separar do cartão aqui, do cartão ali. Hoje até que isso, eu, Kênia particularmente, não coloco isso como um empecilho. É interessante separar isso porque a pessoa consegue se sentir o quê? Organizada, né? Mas se ela não tem isso hoje ainda e começa um processo, não quer dizer que a gente não consiga coletar os dados, clarear as informações, gerar um plano e depois ir organizando essa parte física de conta, de cartão, né? Porque a gente usufrui hoje da automatização, da tecnologia que nos ajuda muito a visualizar isso de uma forma aglutinada, né? E entender e separar o que é do meu negócio e o que é meu pessoal e o que eu tenho de renda, né? E aí eu entender o que é essa renda principal, porque essa renda principal
ela pode ser variável, então eu tenho que ter uma média dela, não posso ficar contando com o certo, senão eu vou fazer um planejamento que não existe, eu vou acabar caindo numa armadilha, então tem que ter esse cuidado. Tá se identificando aí? Toma nota e depois procura a Kênia. Se você se identifica que não consegue separar a conta pessoal da profissional e tudo, não tem essa organização, pode entrar em contato com ela, porque você precisa fazer isso agora em 2026. Sétimo erro, Kênia, conta pra gente. Sétimo erro, muitas vezes a pessoa acha que a organização financeira ela tem que ser uma coisa muito complexa, né, muito robusta. Mas ela tem que ter um mínimo de organização. E essa organização, ela está relacionada a como você também organiza as outras coisas da sua vida. Então, um conselho, né? Se você se sente uma pessoa desorganizada dentro de casa, comece exercitando isso. Aos poucos, cada pequena mudança, ela faz diferença, né? E é nisso que você ajuda. Exatamente, nessa organização, né? Então, a gente fala assim, não desvalorize as pequenas conquistas, né? As pequenas ações. Tudo que você faz para você é muito valioso, né? Então a gente fala, a gente não é o bem mais precioso de Deus, né? Tudo que Ele quer é que a gente se cuide, né? Então a partir do momento que você se cuida em todos os sentidos, nos pequenos detalhes dentro de casa, que seja para você. Tantas vezes a gente cuida do marido, cuida do filho, cuida da casa, se dedica 100% ao trabalho, mas na hora de olhar para você, você não dá prioridade, não cuida com o mesmo amor e o mesmo carinho. Então, esse autoconhecimento, sim, que traz esse amor próprio, né? Ele é muito importante, porque aí a gente faz de uma forma realmente completa, né? E não pela metade, a gente sempre está fazendo. Esse seria o nono erro, a falta de amor próprio do autocuidado? O nono erro, exatamente. Essa falta de amor próprio, que aí você automaticamente negligencia. Então, às vezes as pessoas tendem, né, a infantilizar muito o que de fato é uma responsabilidade, né, da vida adulta e negligenciam justamente para não parar e não pensar, né, no fator do que tem que ser feito. E acaba usando isso como uma desculpa de que não tenho tempo, né? Então, faz daquela coisa de que vai no impulso, vai na correria, sem planejamento, e isso acaba trazendo grandes consequências. E o tempo, ele tem que ser tirado para olhar para isso, né? E aí a gente entra no 10º e último erro financeiro, né? Que muitas vezes é organizar, mas de forma incorreta. Às vezes a gente acha que o organizar financeiramente está relacionado a anotar, né? Deixa eu anotar aqui quanto que eu ganho, deixa eu anotar aqui quanto que eu gasto. Isso não é organizar. Isso não é organizar, né? A organização, ela está muito relacionada a como que eu tenho que ver esses gastos. Né? Existe uma categorização de gastos para a gente entender quais são esses gastos. Não é simplesmente eu colocar dentro dessa lista de gastos, o valor da minha fatura deu 3.000, deu 1.000. Não, mas dentro dessa fatura, o que você gastou com alimentação? O que você gastou com combustível? Então, a gente precisa destrinchar esses gastos, né? E mais importante ainda dentro da organização financeira, como fazer ela, é a ferramenta que você utiliza. Então, hoje, como a mulher ela está muito na correria, muito sem tempo, a ferramenta ela é muito importante, né? Tem gente que tem esse tempo, tem essa facilidade com planilha, tem gente que não tem. Então, a gente tem outros meios, né? Que a tecnologia a nosso favor, ela nos ajuda muito e a gente tem que buscar usar isso, né? A nosso favor. Eu acho que é onde... achar que isso é difícil. Acho que é onde a pessoa fala assim, nossa, para onde o dinheiro foi? Exato. Que é o que você está falando, a pessoa não sabe para onde o dinheiro está indo. Onde o dinheiro está gastando muito com a alimentação, ou é com a saúde que está adoecendo, muito medicamento, ou é com gasolina que está gastando demais. Para onde o dinheiro está indo, né? Para onde ele... Passeios, diversão. E aí a gente vai entendendo que muitas vezes as escolhas e as decisões de gasto, elas estão sendo feitas todas ao mesmo tempo. E aí entra essa parte financeira que a gente fala, não significa simplesmente parar de gastar, parar de fazer as coisas, mas muitas vezes é redirecionar. Em qual tempo eu vou fazer? Esse eu vou fazer agora? Esse não dá para fazer? Não, vou esperar, semana que vem eu faço. Não, vou esperar, mês que vem eu faço. Ou às vezes até uma questão de virada de fatura de cartão faz toda a diferença. Então você começa realmente a ter referência, que é a clareza
para que você tome essas decisões. E quando a gente fala em ferramentas que te ajudem a monitorar isso ao longo do seu mês, porque a gente não quer só anotar o número para ver o que você gastou. A gente quer monitorar para ver, peraí, deixa eu ver, cabe no meu orçamento ainda? Não cabe? Né? E aí é onde vem esse direcionamento. Qual erro Esse é o erro mais perigoso que você acha para as mulheres? Sim, eu considero que é um dos mais perigosos, né? Porque você não saber exatamente quanto você ganha e quanto você está gastando da forma correta e clara, para você ver realmente quando você coloca, né? Seja num papel, seja numa planilha, um sistema da forma correta, você acha que sabe quanto você está gastando. Mas na maioria das vezes, as mulheres estão gastando muito mais do que elas de fato imaginam ou achavam que estavam gastando. Então, viver no escuro é muito perigoso mesmo. E se você não toma essa decisão de olhar para isso com cuidado, você vai continuar achando que você não gasta muito e você vai continuar comprando, olhando para o limite do cartão, comprando de forma parcelada, vendo que só 10 de 50. E indo Né? a lugar algum. E indo a lugar algum e gerando esse ciclo que a gente fala, corrida dos ratos, né? Eu ganho, eu gasto e eu nunca olho para o meu futuro. Sim. E por onde você percebe, assim, que nós mulheres podemos ajudar e ensinar as finanças para os filhos? Que eu citei aí que deveria ser ensinado no colégio, né? Mas nós podemos também começar em casa. Sim, exatamente. Não existe primeiro lugar ali mais simples, né? E o que realmente acontece, mais do que o que a gente fala, é o que eles veem, né? Então, a nossa forma de viver, de lidar com dinheiro, de cuidar, de planejar, de falar, né? Tudo isso influencia na educação e no crescimento, né? Como eles vão ser. Porque assim como a gente não teve educação financeira, a gente não ouviu falar dentro de casa, ou ouviu falar coisas que geraram crenças, né? Dinheiro só serve para pagar boleto, né? E dinheiro é só rico é feito só para rico, milionário, né? Que só quem já veio de berço que se torna rico. Então isso é muito crença e muitas vezes falas que ficam no inconsciente e a gente com os nossos filhos temos que tomar muito cuidado. Porque ao mesmo tempo que você continua falando para você, criando esse bloqueio, você vai criar e vai uma criança crescer, se tornar adolescente adulto com os mesmos comportamentos. Então a gente tem que policiar. E primeiro cuidar de você começar a ter já vai ser financeira, né? De fazer essa organização financeira e depois ensinar para os filhos. E é importante que quando a criança começa a ficar um pouco maior, a partir de uns 9 anos, você pode ir colocando outras coisas, né? Criando caixinhas, né? De ganhei um dinheiro, quanto eu vou tirar aqui para gastar, para guardar, para doar, né? É muito importante a gente trabalhar esse lado da generosidade também, olhar para isso também. E o que você acha da mesada e o que você acha dos afazeres por recompensa? Que algumas mães falam assim, fazem uma lista, arrumar a cama, escovar os dentes, tomar banho, que entra até o cuidado pessoal mesmo, o autocuidado, né? E tem também aquela questão da recompensa de foi bem na prova ou não foi bem. O que você acha a respeito disso? Então, é muito comum, né, associar o dinheiro a isso, né? Se você fizer, você vai ganhar tanto, né? E criar esses quadros de merecimento. Normalmente, dentro da educação financeira, a recomendação se você quer trabalhar a educação financeira do seu filho, então que você trabalhe colocando uma mesada. Se você falou que vai trabalhar dando uma mesada, essa mesada é um direito dele adquirido. E não simplesmente vou te dar uma mesada, tá chegando no final do mês, fez uma coisa errada, porque você fez isso, não vou te dar mais a mesada. De forma punitiva. O intuito é ensinar, dando dinheiro e mostrando para ele quanto eu gasto, quanto eu guardo, quanto eu dou, né? E outro ponto é esse quadro de tarefas aonde eu crio méritos, merecimentos em cima de um presente, um passeio ou um dinheiro. Pode ser associado? Pode. Mas a gente nunca pode colocar o quê?
vou te dar uma mesada e te tiro a mesada porque você fez algo errado. Não que esteja errado o quadro de tarefas associando ao dinheiro, mas o objetivo é que ele não esteja sempre associado ao dinheiro. Ele pode ser a troca de um lazer, tomar um sorvete. Eu vejo que o quadro de tarefas, ele ensina a criança a trabalhar desde cedo. Exatamente. Esse é o incentivo do quadro de tarefas, né? É entender que existem regras, existem responsabilidades, e você trabalhando, você tem um mérito por isso. Tem uma recompensa por isso. Mas é importante também saber equilibrar para não gratificar somente associado ao dinheiro, né? A outras coisas também, porque a educação financeira é uma coisa, e entender que responsabilidades, tarefas a se fazer são outras coisas. A gente chega no estágio até que às vezes você pode já abrir uma conta de menor, colocar aquele dinheiro, ensinar como que faz uma aplicação, mostrar como que ela investe, mostrar que, olha, que você está juntando, está guardando, olha, de repente ela começa a falar, quero fazer nutrição, né? De repente no seu futuro, quem sabe pode ser o dinheiro para te ajudar a pagar a faculdade, ou montar a sua clínica, e trabalhando essa sementinha do futuro na cabecinha daquela criança que vai crescer e vai entrar numa fase de adolescente que ela só quer comprar, né? E você começa realmente. E a mãe que quer te contratar para fazer educação financeira com o filho, você faz também? Você Faço também. Inclusive, exerço isso dentro de casa com a minha filha hoje. E tem 14 anos. Ela já tem a conta dela desde 9 anos. É ela que investe o próprio dinheiro, né? Eu trabalho muito com ela. Na escola dela começou a ter educação financeira. Ela grávida comigo. Mamãe, você tem que ir lá ser professora. Por isso, só me contratar. Ela pede para corrigir as provas dela. E é muito prazeroso eu ver a minha filha, mesmo cheia de vontades, eu perceber que ela tem um controle mental de que o que antes ela me pedia desenfreadamente, hoje ela pensa, né? E ela entende que ela não precisa ter 10 calças, 10 sapatos. E isso vai trabalhando essa questão do excesso do consumismo também. Isso para a vida dela é algo que não tem preço, né? Kênia, quais hábitos financeiros mudam a vida de qualquer mulher? Hábitos financeiros. Primordial, né? Eu acho que em termos de ação, hoje, se a pessoa não tem uma organização financeira, ela realmente dá valor ao dinheiro dela. Então, na hora de comprar, realmente se organize para você fazer uma listagem, para você pensar, seja 24 horas antes, 48 horas antes. Se você sabe que você tem ambientes que são armadilhas para você, se preserve. Se você está num cenário que você tem que tomar mais cuidado, cuide, né? Cuide, se preserve, não haja de forma impulsiva. Controle nas compras, né? E tenha um tempo, que seja uma vez por semana, para você sentar, olhar para isso. Então, é uma rotina. Você vai fazer a unha uma vez na semana, né? Que você gaste 40 minutos para fazer a unha. Por que não é importante também a parte financeira? Então, programa, agenda no seu celular, comece de alguma forma, né? E se você vê que você não dá conta sozinho, procure ajuda. Quer buscar o conhecimento? Busque o conhecimento, mas da forma correta. E comece, é o primeiro passo, começar, né, a olhar para isso. Você já está dando um spoiler aí de como virar o jogo em 2026. Sim, exatamente. Cite algumas ferramentas práticas para o dia a dia. Como que a gente pode virar o jogo? A partir do momento que a gente tem a vontade, começa a perceber essa necessidade, muitas das vezes a gente está numa área que a gente precisa olhar, mas não é a nossa área, né? E aí eu tenho que me perguntar, como eu vou buscar? Por onde eu vou começar? Então, se você tem vários objetivos para 2026, que eu tenho certeza que, né, tem gente que anota no espelho do banheiro lá com o batom, tem gente que faz no bloco de notas, né? Que eu coloco para 2026. Viajar, Exatamente, crescer. Coloca lá, cuidar das finanças, né? Então, o que é esse cuidar das finanças? Porque às vezes ele fica tão jogado no ventilador, né? Procure uma ajuda profissional, né? Então, assim, eu costumo falar, às vezes a pessoa, mas se for caro, não sei quanto que é, como que eu posso fazer isso? Procura um profissional, procura entender como que é o trabalho, como que pode te auxiliar, que o primeiro ponto não é só metodologia, você também tem que se identificar, tem que se conectar. Porque a gente está falando não é só do dinheiro, é da vida,
né, da sua vida. Então, automaticamente, eu tenho que me conectar, porque eu vou estar me abrindo para aquela pessoa, né? E eu vou estar confiando a minha vida, as minhas informações para aquela pessoa. Então, num primeiro passo que você dá para começar a querer entender, procurar um profissional, você não quer dizer que você já está fechando alguma coisa, mas você está gerando um movimento, né? E de repente você fala, não, eu quero tentar aqui procurar uma planilha para poder me ajudar aqui na internet, como eu posso fazer essa organização? Então, você vai procurar sozinho, pelos meios sozinhos? Então, realmente, coloque o que você vai procurar. Se você consegue ter essa disciplina, né, de buscar estudar e fazer sozinho, que vai tomar muito mais tempo e ter que ter mais persistência, mas fale para você, vou começar, mas eu realmente começo, Sim. né? Não pare no meio do caminho e não adie o que você realmente precisa fazer, que ninguém pode fazer por você, que é realmente olhar, falar sobre as suas finanças. Não fuja do que você precisa fazer por você na área financeira e que vai influenciar na sua vida como um todo, né? Uhum. Isso é muito importante. Gente, nós estamos finalizando. Ah, que Obrigada. pena. Foi ótimo. Estamos finalizando aqui com a Kênia, né, da questão da educação financeira. Espero que você tenha aproveitado todas as falas dela, todas as dicas, porque são dicas que nós realmente precisamos colocar em prática para esse 2026. Se você quer crescer financeiramente, se você quer crescer pessoalmente, porque cresce também o pessoal, cresce o intelecto, né? Procure uma profissional que vai te ajudar a cuidar das suas finanças. De preferência, procurar a Kênia, porque ela é de confiança. E agora, se você pudesse dar um só conselho para todas as mulheres que estão assistindo aqui sobre 2026, qual seria? Para finalizar. Não adie o que você tem que fazer agora. Vista em você. Não fique adiando, não fique pensando muito se você já sabe que aquilo já está precisando ser olhado e ser cuidado. Então, coloque isso na sua programação. Cuidar das finanças é algo muito importante, tanto quanto cuidar da sua saúde mental, da sua saúde física e da sua saúde espiritual. Isso faz parte da sua vida. Saúde financeira e saúde, vida, tudo está relacionado. Então, não procrastine, faça realmente você ser merecedora disso, né? E sinta-se capaz. Se você se sente sozinha ou não dá conta, né, conte comigo. Vamos agendar um encontro, vamos fazer um bate-papo. Vai ser ótimo poder falar um pouco do meu trabalho, né, te ouvir um pouco, né? Então a gente trabalha muito com a escuta, né? A escuta de uma forma ali humanizada e a partir daí entender e direcionar. Então, se você não dá conta, procure ajuda, né? E faça realmente a diferença, porque o tempo ele continua acontecendo, né? E você pode caminhar junto com ele. Basta você tomar atitude, a ação, o movimento. Só ficar no pensamento não vai te ajudar a levar a nada. Então, faça por você, haja e se precisar, conte comigo. Foi um prazer. Obrigada. Bom, estão aqui as redes sociais dela, o contato para que você possa procurá-la. Se você tiver dificuldade, né, de deixar, de procurá-la, pode deixar a sua dúvida aqui, que ela vai responder no podcast mesmo. E eu quero te agradecer mais uma vez. Então, obrigada por Eu que ter aceitado esse agradeço, convite. foi muito bom, agradeço, é sempre um prazer falar sobre finanças. Estar com você também é um prazer. Gostei demais do ateliê aqui, muito bom, muito gostoso. E Inclusive, o ateliê tem um brinde para você especial, uma plantinha para você cuidar, assim como você cuida da sua saúde, assim como você cuida dos seus clientes, das suas finanças, para você cuidar dessa plantinha também. E tudo é assim, é uma sementinha, né, que vai crescendo e que a gente precisa realmente ter essa resiliência e paciência, que é o tempo e as nossas atitudes, né? É cada dia molhando, regrando, que vai fazer a coisa crescer e prosperar, né? É assim que eu desejo para minha vida, para dos meus clientes
e para todas as pessoas, né, que seja um ano aí abençoado, de muita luz, de muita paz, muita saúde, né, e de muita atitude, muita ação. Amém para Amém. todos nós. Obrigada. Gente, e para quem deseja eliminar peso e medidas, ou seja, para você que está se priorizando e quer cuidar da sua saúde, Afina. Desafio Afina é para você. É um desafio online, onde você consegue se programar no seu dia a dia, onde nós vamos dar dicas para você fazer sua lista de compras, para que você possa seguir o cardápio do desafio. Tem uma nutricionista à sua disposição todos os dias do desafio. Não é um desafio que você entra e fica abandonada. Temos ali educadora física, fisioterapeuta pélvica e também psicóloga. Então, é uma equipe multidisciplinar te atendendo. Então, entre em contato ali pelo nosso site, tá? Que lá tem o Instagram, tem o número de telefone do WhatsApp. E eu quero também agradecer o Ateliê Interface por estar nos recebendo aqui, né? Trouxe um brinde especial para minha convidada. É um ateliê de conteúdo onde você programa todo o seu conteúdo, planeja todas as suas gravações e você tem uma equipe de qualidade te atendendo aqui. Se você deseja gravar para o Instagram, para o Facebook, não importa a rede social que você vai colocar o seu conteúdo. O ateliê está preparado para te atender. Muito obrigada mais uma vez a você que está nos acompanhando aqui no Saúde Íntima com Doutora Rose. Eu espero que você tenha aproveitado esse podcast e até o próximo episódio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigada.